Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital e o impacto dela nas leis, na cultura, na sociedade. E para isso a gente trouxe o Juliano Tubino, que tem carreira só em empresas de tecnologia, já teve na Microsoft, Accenture, Amazon também. E hoje em dia ele é vice-presidente da TOTVS. Juliano, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Vamos começar do começo. O que é transformação digital, de verdade? Acho que é super bacana, é um termo que está bastante em voga. Acho que nos últimos 3, 4 anos ele tem ditado a agenda de uma série de conversas, né, do pão ao plutônio. Todas as indústrias estão passando pela transformação digital. Mas se a gente vai decantar tudo isso, entender o porquê e o que é que começou a transformação digital, eu acho que o principal motivo é que hoje a gente vive num momento de abundância de poder computacional. Então, na última década, tecnologia, o acesso à tecnologia, o acesso ao poder computacional, seja para processar, armazenar, gerar dados, ele era um recurso escasso. E a gente, num espaço muito curto de tempo, e isso virou abundante. Abundante no poder que você tem no teu celular, no poder dos sensores gerando dados, no poder do custo hoje de computação está muito mais barato. Isso fez com que todas as indústrias pudessem ter um uso de tecnologia de uma forma significativamente diferente. Entendi. Então, essa transformação digital, ela fez algumas coisas acontecerem. A primeira delas, a capacidade de você inovar, testar e criar novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços, num ciclo muito curto. E ao momento que você pode fazer isso, se você não fizer, alguém vai fazer. Entendi. Então, a transformação digital, ela sempre vem acompanhada, talvez de uma coisa mais apocalíptica do que deveria ser, mas esse negócio, você tem que mudar o negócio vai mudar, e que nem sempre ele é verdade a curto prazo. Então, é um pouco isso, né? A gente vive uma abundância tecnológica e tal, mas o que de tudo isso é realmente uma transformação e o que é uma especulação? De verdade, o que está mudando na vida da gente? Tem algumas coisas que mudam em todas as indústrias. A primeira delas é o poder de escolha por parte do consumidor. No momento que ele tem esse acesso, essa abundância, fez com que ele também tivesse muito mais escolha. Fez com que ele pudesse acessar diversos serviços e diversas formas diferentes de solucionar o problema deles. Todas as indústrias hoje, elas sofrem o que a gente chama do ataque, que eu chamo do ataque das formigas, né? Então, o seu concorrente não é mais o cara grandão, o concorrente do Sheraton não é mais o Hilton, são todos aqueles pequenos que oferecem alguma coisa. Então, e hoje você consegue chegar neles através de formas digitais, mobilidade, etc. O segundo ponto que é importante, que mudou muito, é o que a gente estava conversando sobre a convergência das indústrias. No momento que você tem outras formas de oferecer a solução para um problema, você não se enquadra mais na mesma indústria que antes oferecia aquela coisa não digital. Entendi. Né? Então tem uma oportunidade enorme aí para a gente abrir a cabeça, entender novos modelos de negócio, entender novas formas de solucionar problemas. E como é que está o Brasil nisso tudo? A gente está muito atrás? O Brasil é curiosíssimo, né? A gente não conta com uma massa da população com poder de consumo muito alto. A gente conta sim com uma massa de população muito grande. Mas a gente tem algumas indústrias que estão à frente, inclusive, das mesmas indústrias de outros países até mais desenvolvidos. Nossa indústria financeira, por exemplo, né, o que o SPB foi há 20 anos atrás, tem alguns países que estão fazendo isso agora. Nossa indústria de agro, ela ainda tem uma vantagem tecnológica acima de outros. Tem? Tem. A gente saiu daquela agricultura extensiva e o pessoal está se especializando. Eu acho que os primeiros ciclos, ou seja, até mesmo cálculo de colheita, previsão de receita, já está sendo usado uma série de tecnologias, uma série de cenários bastante à frente. Outras indústrias, a gente precisa realmente fazer um catch-up. Tecnologia hoje não é mais uma coisa opcional, né? Ou você tem ou você está fora do mercado. Mas quais áreas você acha que já tiveram maior impacto nesse, além da bancária e da agricultura que você acabou de mencionar? Quem que está efetivamente impactando aí a sociedade, a cultura e eventualmente até as regulamentações? Eu acho que a gente começa a ter uma força muito grande em tudo que tem a ver com
com tecnologia para marketing e advertising. Né? Não é uma coincidência o fato de que as grandes mídias sociais, o Brasil é sempre o primeiro ou o segundo maior país de usuários ativos. Né? O consumidor brasileiro ele acabou adotando a tecnologia numa rapidez muito grande. Não existe mais a campanha para todo mundo que assiste a Globo, né? Uma das coisas mais curiosas da transformação digital é que os cenários em que eles são os mais efetivos é aqueles que eles não representam uma substituição completa. É aqueles que você aumenta e melhora o uso. Né? Hoje você ainda vai ter meios tradicionais que continuam sendo super relevantes, mas você vai fazer eles de uma forma diferente. Se você pegar hoje, por exemplo, processos legais, né? Existem alguns momentos de um processo legal que eles jamais vão ser substituídos pela interpretação humana de contexto. Entendi. Tarefas repetitivas, definitivamente, ele deveria ser substituído. Então, um médico, o poder dele de decisão, de ética, de contextualização, jamais vai ser, ou muito provavelmente não a médio ou curto prazo, vai ser substituído por um algoritmo ou por uma máquina. Mas toda a parte de exames, diagnósticos, tratamento de fraude, uma série de coisas da indústria hospitalar, eles já deveriam ter sido substituídos, estão sendo substituídos. Estão sendo, né? Essa parte de diagnóstico por imagem é uma que, eventualmente, no futuro não vai ter mais médico radiologista, né? A gente está vendo umas mudanças mesmo. E, assim, no final das contas, o mundo digital, ele anda muito mais rápido do que a capacidade das pessoas de regulamentarem isso, né? E como é que fica a regulamentação nesse cenário tão dinâmico aí? Como é que a gente faz para acompanhar a evolução? Acho que a gente vai ter uma inversão, né? Antigamente a regulamentação ela vinha antes para dar previsibilidade para que todo mundo crescesse da mesma forma. Né? Então a regulamentação ela era vista como uma das coisas mais bacanas, ela dava previsibilidade. Você sabia o que você ia investir, se o investimento ia durar 10, 20 anos, você ia construir uma coisa baseada naquela regulamentação. Hoje, exatamente porque a mudança é tão grande, a regulamentação ela acaba vindo depois, muitas vezes até para proteger, para consertar onde está precisando. A gente não sabe para onde vai, né? Então, exemplos clássicos de regulamentações que ainda não foram criadas e vão criar, porque a gente não tem resposta ainda. Quando a gente tiver carros autodirigíveis, né? E a gente tem um acidente, de quem que é a culpa do acidente? Do fabricante do carro, de do quem desenvolvedor era de o software, dono, da cidade que pôs ou não pôs o sensor, do cara que atravessou, a gente não sabe. Então, muito provavelmente vai ter uma regulamentação antes de quem pode usar, onde pode usar, até a gente ter uma série de respostas, né, que a gente ainda não tem. E aí a gente mudou bastante o mercado, falamos até da questão do marketing e tal, mas hoje em dia é o consumidor que manda ou são os algoritmos que mandam no consumidor? Puxa, isso é muito bacana. Acho que os dois, né? Então, quem tem filho de uma geração até 10, 12 anos, né? Ele já vem com um conceito de privacidade e de relacionamento com esses algoritmos completamente diferente da gente. Eles não se incomodam em absoluto em nada. O conceito de privacidade não existe. É verdade. Né? Então, eles já nasceram nisso. Eles vão fazer questionamentos completamente diferentes do que a gente. E hoje a gente vê seja uma LGPD, uma LGPR na Europa, que são leis de privacidade que vão trazer para as empresas uma necessidade completamente diferente de trabalhar com dado. E muito provavelmente quando a gente resolver isso, essa geração entra no mercado sem ver isso como o mesmo valor que a gente vê hoje. Essa questão da privacidade é crucial, né? Hoje em dia tem um lado da população aí com uma paranoia de será que o Google está lendo os meus e-mails e tal? E essa história de manipulação de massas, você vê a história do Facebook, claro. Eleições, Brexit, Trump, claro. Etc. Claro. Você acha que isso é realmente um risco para o que a gente vê de democracia? Ser tão manipulável o público dessa forma? Eu talvez não tenha uma opinião tão como a maioria, né? Eu acho que a manipulação política, por exemplo, ela sempre existiu. A diferença é que agora você tem uma ferramenta muito mais poderosa que chega a muito mais gente. Então a gente vai ter que saber entender, se defender, interpretar algumas coisas, como isso, saber identificar o que vem de um algoritmo, o que vem de uma opinião de uma pessoa, versus tratar tudo como se fosse de uma pessoa.
Mas sim, a gente é influenciado. Eu acho que o quiprocó, né, eu dou uma informação, mas você me devolve um valor, ele tem que ficar cada vez mais claro. Você tem que saber do que você está abrindo mão da sua privacidade porque você acha bom receber sugestões de séries que você vai gostar, é isso, né? E é muito curioso que quanto maior o valor a gente recebe, menos a gente questiona. Ninguém questiona, por exemplo, o Waze. É verdade. E o Waze sabe exatamente onde você está todo o tempo que você está dentro do carro. É verdade. E absolutamente ninguém questiona que o Waze sabe aonde eu estou na rua. Porque o valor é intrínseco que a gente já mudou as coisas. Não, é chegando ao absurdo de vez em quando ter uns congestionamentos monstros em São Paulo e aí o próprio CET fala, a culpa é do aplicativo que teve um defeito naquele dia. É incrível isso, né? Realmente. Agora, outro dia eu estava lendo uma entrevista daquele Elon Musk, ele dizendo que a gente está correndo um risco enorme com essa história de inteligência artificial, porque eventualmente os piores filmes de Hollywood podem se tornar realidade. Você acredita nisso, que a gente está em extinção num futuro longo? É curioso como regulamentação passa a ser um personagem do bem nessa história. Nossa alma liberal nunca gosta de ser regulado por nada hoje em dia, né? Mas o ponto isso, e essa crença dele vem de uma coisa chamada a Lei de Moore, que diz que o poder computacional dobra a cada 18 meses e o custo dele vai pela metade a cada 18 meses. Então, numa forma escalar, vai chegar uma hora que a capacidade, o que os computadores e os algoritmos poderão fazer, a gente não consegue nem imaginar. Então, sim, é possível. Sim, é possível em algum momento os computadores verem o que é recurso escasso para eles, que é bateria, energia e espaço, e criar e tomarem decisões para perpetuar a existência do código. Sim, é possível, mas eu acho que até lá a gente também vai ter desenvolvido uma capacidade de controle, de adequação muito grande. Então, eu não acho que vai acontecer, mas... Não é um futuro catastrófico. Que losai, né? Bom, então tá bom. Juliano, foi ótima a nossa conversa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigado. Obrigado a você pelo convite. E semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma entrevista nova para você. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube.